Saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa escola bíblica Intimidade. Hoje o tema da nossa lição, que é a lição 14, é familiar, mas não comum. Então, fique atento a tudo que nós iremos compartilhar nessa videoaula de hoje, para que juntos como igreja nós possamos amadurecer e crescermos à luz da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Mas, como de costume, antes de nós iniciarmos a nossa videoaula, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal a inscrever-se, compartilhar com seus amigos e familiares, comentar, ativar as notificações, o sininho, para que quando novos vídeos forem postados no nosso canal, você seja notificado em nome de Jesus. E vamos seguir com a nossa lição de hoje, lição 14. E para memorizar, o versículo bíblico de hoje está em Hebreus 12, 28, a face B do versículo, que diz assim: adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. E a nossa leitura bíblica em classe, também ela está em Mateus 13, nós vamos ler do 53 ao 58, que diz assim: quando Jesus acabou de contar essas parábolas, saiu dali e voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga, e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso, ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. E a introdução, para ilustrar um pouco mais aquilo que nós lemos aqui nesse momento, diz assim: a Bíblia descreve em Atos 10, do 10 até o 16, que, estando Pedro, com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, ou uma visão, como algumas versões elas dizem. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. É interessante ver neste texto que o apóstolo Pedro rejeita algo que Deus apresentou para ele, acreditando que estava correto em seus pensamentos ou crenças. Nota-se que por 3 vezes Pedro se abstém de comer algo que ele acreditava ser imundo e comum. Esta severidade trouxe um alerta de Deus: ao que Deus purificou, não consideres comum. A palavra comum é traduzida pelo dicionário como normal, o que é ordinário, habitual, desprovido de elegância, de distinção, de pouco valor. Acredito que esta lição nos fará refletir nas seguintes questões: o que é em minha vida, o que é que em minha vida Deus santificou e estou tornando sem valor, comum, habitual ou normal? Quais atitudes minhas
estão demonstrando essas características. Eu sempre comento em alguma dos momentos de ensino, na época do presencial, né, que em uma certa convenção que fui em Brasília, né, que logo logo está chegando a data da nossa convenção global em Brasília, que ocorre em julho, em uma das ministrações, um dos preletores, né, que foi falar, ele falou dos grandes perigos que se tinha em tratar o que era santo como algo comum. Isso ficou marcado na minha mente, né, no meu espírito. Ele deu alguns exemplos, e dentre esses exemplos é a vida conjugal, né, o casamento, quando se trata, né, o seu cônjuge de forma comum, ou quando se trata algo que é santo como comum, as pessoas acabam atraindo morte e destruição para a vida. Isso é um perigo. E essa lição de hoje ela vai nos trazer alguns alertas sobre tudo isso, para que a gente não se perca na nossa caminhada com Cristo, e para que a nossa vida na presença do Senhor ela não se torne algo comum, porque de fato não é comum. Se nós lembrarmos de como chegamos na presença de Deus, a gente pode perceber que não foi nada comum, não foi nada por acaso, né? Mas foi tudo um plano de Deus. Foi um projeto de Deus para as nossas vidas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui contando testemunho, falando das maravilhas, prodígios do Senhor. Então, a gente não pode se tornar uma igreja técnica e deixar de lado a unção e o sobrenatural de Deus, porque é o sobrenatural do Senhor que onde a gente se move e vê acontecer os milagres, né? Então, na lição de hoje, a gente vai tratar um pouco sobre esse tema. Um dos versículos que não está aqui descrito na lição, mas eu também quero compartilhar com vocês, que está em Eclesiastes 5, o número 1, que vai ser uma dos alertas também que nós vamos ter aqui nessa lição de hoje, e que diz assim em Eclesiastes 5:1: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Isso é um alerta para que a gente tome cuidado. Algumas perguntas elas precisam ser feitas, né? Eu já deixei em algumas lições claro sobre a necessidade de se perguntar o porquê eu tenho feito isso, por que eu tenho ido para a igreja, por que eu tenho obedecido os meus pastores, porque eu faço parte de uma célula, porque eu necessito de ser um discipulador ou alguém que faz parte de um discipulado, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante. A palavra de Deus ela nos traz essas respostas em todas as áreas da nossa vida, mas nós precisamos ter ciência do porquê nós estamos fazendo isso, para que acabe não se tornando comum ou corriqueiro, como um simples hábito, né, de tomar café ou de fazer qualquer uma outra atividade que é uma atividade comum, né? Mas quando envolve o sobrenatural, o espiritual, aquilo que tem a ver com as coisas de Deus, nós precisamos tomar cuidado para que isso não fique comum, para que a igreja ela não se torne um clube onde a gente vai todos os domingos como um sócio que usa como se fosse o dízimo e a oferta como a mensalidade desse clube, e vai lá para receber algo e nunca para doar ou servir, que é aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então essa lição de hoje ela vai nos trazer um pouco sobre esse alerta de coisas que talvez no nosso início, no primeiro amor, a gente praticava, mas que hoje talvez já não tenha sido feito porque virou comum. Então é necessário estar atentos em nome de Jesus. Amém? Vamos pro primeiro tópico, em nome do Senhor Jesus.
cuidado com a familiaridade. Curiosamente, apenas aqueles que conhecem o santo correm o risco de se tornarem muito familiarizados com ele. Os descrentes, aqueles que ainda não estão familiarizados com o santo, não podem profanar o que não entendem. O 1.1 ele diz assim: estamos vivendo dias em que, na verdade, a tantos afazeres, correria da rotina, excesso de informação e falta de foco, corremos mais riscos de tornar as coisas sagradas como comuns e tratá-las com uma atitude casual, apática e irreverente. Pode ser que o nosso devocional esteja diminuindo cada vez mais para ficarmos conectados a coisas levianas, ou até mesmo temos por muitas vezes trocado momentos de adoração, oração e intercessões para ficarmos enfurnados, conectados à internet. Ou quem sabe é na forma que estamos nos congregando, desvalorizando os cultos durante a semana, o evangelismo, as células, supervalorizando apenas os domingos. Em Lucas 17:10, Jesus fala: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. O 1.2 ele também diz assim: o que estamos tornando comum? Será nossas orações, amizades, pastores, líderes, família ou cônjuge? Esses são questionamentos que precisamos fazer para que nos alinhemos com o propósito de Deus. Talvez estamos tornando as promessas de Deus comuns ao ponto de desconsiderá-las. Esaú tornou sem valor sua primogenitura, vendendo por um prato de lentilha, desprezando as promessas e as bênçãos de Deus por um prazer momentâneo, com a simples finalidade de alimentar sua carne. Em Gênesis 25, do 27 até o 34, diz assim: os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Pode ser que, assim como Esaú, existam prazeres momentâneos que estão tirando ou retardando as bênçãos de Deus em nossas vidas. Quais são as prioridades que estamos atribuindo ao Senhor? Quando tornamos as coisas comuns, fazemos com que o sobrenatural de Deus fique inoperante em nossas vidas. A Bíblia descreve em Mateus 13, do 53 ao 57, que foi uma parte do que nós lemos, que diz assim: Jesus terminou de contar essas histórias ou parábolas, como foi o que nós lemos,
e partiu dali. Voltou para sua cidade e começou a ensinar na sinagoga. Os ouvintes ficaram impressionados. Ele é muito bom, comentavam. De onde vem tanta sabedoria, tanta capacidade? Perguntaram-se. Não demorou, porém, e já estavam falando mal dele. Ora, nós o conhecemos desde menino. É o filho do carpinteiro. Conhecemos sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Suas irmãs também vivem aqui. Quem ele pensa que é? E desprezavam. Então, existe um cuidado que precisa se tomar quando nós nos referimos a pessoas que têm a honra que o Senhor já determinou para elas. Eu digo a questão dos pais, por exemplo. A palavra de Deus ela fala que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que nós possamos ser bem-sucedidos naquilo que nós formos fazer e também para que os nossos dias aqui na terra eles sejam prolongados. Se nós tratamos os nossos pais de forma comum, aqueles dias que eram para ser prolongados, eles são encurtados. Se nós tratamos eles de forma comum. E os empreendimentos que a gente tenta fazer, por mais que a gente se esforce e tenha estudo, mas se não existe essa honra, aquilo que se planeja não vai dar certo. Outra questão, aqueles que são casados, que desrespeitam ou seu marido, ou o marido desrespeita a esposa, isso é um perigo, causando ferida no matrimônio, no lar, e acaba, ao invés de se tendo um bom lar, com um bom ambiente, um lugar onde só há briga, discórdia. A questão também na igreja, quando tratamos com os nossos discipuladores, pastores, líderes, é um perigo. Se tratar um pastor, que é uma autoridade divina, uma autoridade de Deus aqui na terra, que o Senhor instituiu, tratá-los de qualquer maneira, com desrespeito, quebrando a autoridade, gritando, esbravejando, caluniando, fazendo fofoca. Isso é um perigo. Uma das orientações que eu dou para os jovens que eu discipulo é que às vezes a gente pensa que na igreja não tem esse tipo de coisa, fofoca, briga. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu pensava que só tinha santo na igreja, ninguém falava mal de ninguém, que é o correto, né? Não falar, não fazer esse tipo de coisa. Mas tem gente que ainda não entendeu, ainda não foi liberto, então ainda está passando por um processo. Pode ser que seja um processo longo até que ela entenda, ou nunca entenda. Uma das orientações que eu sempre dou, se tiver alguma rodinha com pessoas começando a falar mal de métodos que o pastor tem usado para o desenvolvimento da igreja, falando mal da liderança, saia de perto. Vocês me dão licença, estou saindo. E para outras pessoas que também não são jovens, mas em algumas das lições, você tem autoridade para repreender, repreenda esse mal, para que não gere um conflito ainda maior dentro da igreja. Porque pessoas novas se achegam à presença de Deus e podem ser prejudicadas quando ouvem esse tipo de coisa, esse tipo de bagunça. Elas se perguntam, né? Mas tá desse jeito aqui, pensei que o povo aqui era tudo santo, e acaba causando um mal-estar. E a palavra de Deus ela fala: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Não é só criança, mas existem pessoas novas na fé que podem ser prejudicadas por atitudes malignas. A murmuração ela é a linguagem do inferno. Então tome cuidado. Se essa pessoa ela aceita um conselho, amém. Se ela não quer ser aconselhada, só orar agora. Se ela não quer ouvir, que a palavra de Deus ela também fala sobre lançar pérola aos porcos. Então tome cuidado. O ambiente em que você tem vivido, com as pessoas que você tem frequentado, o seu ciclo de amizade.
Então tome cuidado com isso para que a vida na presença de Deus ela não se torne comum ou corriqueira. Em nome do Senhor Jesus. Uma das expressões que eu guardei na minha mente foi uma vez que a pastora Midian ela comentou com meu amigo, que é o evangelista Arley, né? Sobre saber os momentos, né? Que eles são filhos da minha pastora Almarides. Você tem que saber qual é o momento que você está falando com a mãe Almarides e o momento que você tem falado com a pastora Almarides. O tratar. Então, existe um cuidado que precisa ser feito para que essas autoridades elas foram instituídas por Deus aqui na terra, e se alguém mexer com essas autoridades é como se estivesse mexendo com a menina dos olhos do Senhor. Então toma cuidado em nome do Senhor Jesus. Hashtag fica a dica em nome de Jesus. Vamos avançar um pouco mais. Desculpe, que diz assim: desconsideração gera desprezo. A Bíblia é bem clara ao mostrar que os nazarenos não estavam considerando a palavra de Cristo por conhecer seus pais, por ter visto Jesus brincar quando era criança, por conhecer seus familiares, isto é, o tratar como igual a eles. Rejeitaram a unção que estava sobre Jesus, porque o tornaram comum e ordinário. A consequência dessa atitude está descrita no versículo 58, que diz assim: Jesus observou, um profeta só não é importante em sua terra e em sua família, nas ruas em que brincou quando criança. Por causa da indiferença e da hostilidade deles, não fez muitos milagres ali, deixando claro que o povo o considerou comum e por isso os milagres não aconteceram naquela cidade, na mesma ou maior proporção de outras. Pense nisso. As nossas atitudes comuns têm causado a inoperância do poder de Deus em nossas vidas. Então é necessário esse cuidado. Ao exemplo que eu tinha dado, o exemplo de estar na igreja como igreja. Uma das coisas que eu sempre aprendi com os meus pastores, a minha pastora, ela sempre fala, ela sempre comenta: eu nunca tive pressa de ir embora da igreja. Ao encerrar do culto, às vezes as pessoas elas estão tão preocupadas com outros afazeres que antes de irem à igreja já se perguntam quando vai acabar, qual é o horário que vai encerrar. O pastor hoje está demorando muito, tem muita coisa para fazer. O que tem acontecido? Às vezes no momento de louvor, momento de adoração, que é onde é o momento em que a igreja é conduzida a uma adoração sincera ao Senhor, aquele momento vira um momento de distração, em que as pessoas elas não dedicam aquele momento para declarar e adorar verdadeiramente ao Senhor. Às vezes tem como o momento do louvor só como um período para, vou usar essa expressão, né? Só para encher linguiça. Ainda não começou o culto não. Essa hora o fulano deve estar abrindo a reunião, está cantando umas canções, ainda tem tempo para chegar lá. Não vou agora não, deixa esperar terminar, porque aí pelo menos fica mais curto o período que eu fico lá na igreja. E acaba perdendo essa rica oportunidade que é de oferecer uma adoração sincera, algo que vai chegar às narinas do Senhor como um cheiro suave. Acaba tratando esse momento como um momento que é um momento precioso, que é o momento do louvor e da adoração, como algo corriqueiro. É só uma canção que tem sido cantada, é só uma música, é um período qualquer, mas não é não. O louvor ele é uma arma de guerra. Então, e também um instrumento de adoração, de nós expressarmos ao Senhor com canções aquilo que nós não conseguimos expressar com as nossas próprias palavras. Então é um momento importante, importantíssimo do culto. Nós estamos indo ali para cultuar o Senhor, não para sermos cultuados ou sermos servidos com a palavra, mas para servir ao Senhor. Adorar a Ele é culto. É um culto ao Senhor, não a nós.
Hoje aquelas músicas que cantou lá na igreja não gostei muito não, mas não era para você, era para Deus. Então, como um integrante da igreja, o nosso papel é de adorar o Senhor e não tratar também esse momento como um momento comum, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos para o segundo tópico dessa lição. Fique atento. Nós já estamos no meio do caminho, vamos dizer assim, dessa lição. Então, ainda tem muitas coisas para serem faladas, mas fique atento. Nós iremos iniciar a segunda etapa dessa lição de hoje, em nome de Jesus. Item 2. Menos valor por estar ao alcance. O problema da familiaridade está em dar menos valor por ter acesso livre ou dar como certo. Eu escrevi aqui uma observação que tem a ver sobre oferta e demanda. É um termo, vamos dizer assim, do meio de negócios, né? Que fala sobre oferta e demanda. Vou tentar dar um exemplo um pouco mais simples sobre oferta e demanda, né? Se você mora em uma região que tem grande concentração de água potável e alguém do lado da sua casa tem um lençol freático de água potável, água mineral, tem uma fonte de água mineral. Chega um vendedor para você oferecendo uma garrafinha de água mineral a R$100, você vai chamar ele de louco, né? Falando, não vou comprar porque eu tenho de monte aqui. Eu não preciso disso. Mas se você estiver no deserto e esse mesmo vendedor te oferecer uma garrafa de água por R$100, você vai pagar ou não vai pagar? Então, quanto maior a escassez daquele item, mais valorizado ele é. Por que eu dei o exemplo de água? Quando eu morava no Piauí, muito tempo atrás, acredito que há mais de 15 anos, havia escassez de água. Então, normalmente a água chegava lá uma vez por mês. Às vezes tinha mês que não chegava. Então, quando chegava a água, a gente tinha que encher todas as caixas de água da casa, para que a gente pudesse passar aquele mês. Então, o ambiente em que nós fomos criados lá nessa cidade no Piauí, que é São Raimundo Nonato, foi de sermos criados e termos a cultura de economia de água. Jamais você veria uma pessoa lá lavando a calçada da sua casa com água, porque ele sabia da preciosidade daquele recurso. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu achei um absurdo a primeira vez que eu vi uma pessoa lavando uma calçada com água. Por que essa pessoa não varre? Na escola, a gente é ensinado, pelo menos lá na época, a gente era ensinado as boas práticas de quando for escovar o dente. Você não deixa a torneira ligada. Quando vai tomar banho também não toma banho com o chuveiro ligado sempre, né? Então foi implantada essa cultura para a conservação desse bem natural. Então lá a água era super valorizada como um item que era de escassez, então a gente super valorizava e achava como uma preciosidade. Mas quando cheguei aqui em São Paulo, as pessoas não valorizavam tanto porque tinha na torneira, vou pagar mesmo, não tinha escassez. Mas aí uma certa vez veio uma crise hídrica e as pessoas se desesperaram. Meu Deus, a água está acabando. Eles nunca viveram uma crise hídrica. O pessoal está desesperado por pouca coisa. Mas eu já estava acostumado com a preciosidade, então eu valorizava aquilo. Então, eu não estou chamando Jesus ou a presença de Jesus com essa simplicidade, mas para que você entenda, talvez por já ter alcançado
e o milagre ou a bênção que Deus tinha reservado para você ou para mim, talvez isso nos deixe num momento confortável para achar que tudo é comum. Então é necessário que a gente dê o devido valor à presença de Deus, à presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Só quem esteve sozinho sabe o quão ruim é. E quando você lê na palavra de Deus que o Senhor ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, isso é um motivo de grande alegria. Nós temos que valorizar a presença do Espírito Santo aqui conosco, porque ele foi enviado para que nós não estivéssemos órfãos ou sem o amparo, mas ele é o nosso Consolador. Então nós vamos ler também um pouco mais sobre esse item 2 e discutir um pouco sobre esse trecho dessa lição, em nome de Jesus. E o 2.1 ele diz assim: um convite sem importância. Vemos ilustrado em Lucas 7,36, que diz assim: convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Um fariseu convida Jesus para jantar. Este não é um homem incrédulo que convida o Senhor, mas um membro da ordem religiosa mais rigorosa. Jesus aceita seu convite e eles se sentam para fazer uma refeição. Enquanto estão sentados à mesa, uma mulher entra na sala com um vaso de alabastro com unguento. Sabemos que ela é uma pecadora, porque Lucas diz: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. O verso 37. Essa pecadora faz uma coisa estranha e maravilhosa. Ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga-os com seus cabelos, beija seus pés e derrama o unguento perfumado sobre ele. O fariseu, é claro, fica muito ofendido que esta pecadora tenha vindo sem ser convidada para sua casa. Ele também fica um pouco envergonhado com esta demonstração de afeto. E ele pensa consigo mesmo: se Jesus fosse um profeta, de verdade, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Naqueles dias, ninguém viajava por prazer como fazemos agora. Viajar naquela época era universalmente desprezado como uma provação quente e suja a ser evitada se possível. A maioria das pessoas, incluindo Jesus, viajava a pé. Então, o ritual de cuidar dos convidados seguia um padrão previsível e centralizado nos pés. Ao entrar na casa de alguém, o anfitrião cumprimentava seus convidados com um beijo em cada bochecha e oferecia água para seus pés cansados e sujos. Se disponível, um pouco de unguento perfumado também era oferecido para acalmá-los e refrescá-los um pouco. Mas o fariseu falhou em fornecer a Jesus nem mesmo a cortesia mais básica, usuais e costumeiras, dadas aos convidados. A presença de Jesus foi tida como sem valor. Era apenas um caso de esquecimento por parte do seu anfitrião, ou era outra coisa? Isso é uma pergunta. Talvez o fariseu estivesse se tornando muito familiar com Jesus, só um pouco casual demais. De longe, Jesus era bem surpreendente. Agora que ele tinha Jesus sentado ali, em sua própria mesa, em sua própria casa, ele viu que Jesus era um homem. Talvez ele tenha passado a acreditar que Jesus era alguém não muito diferente dele. É apenas Jesus. Então não há necessidade de ficar todo animado. Deixe-o pegar sua própria água e lavar seus próprios pés. Então é necessário que a gente tenha cuidado
para que a gente não menospreze ou trate a presença do Senhor nas nossas vidas como algo comum. E como eu falei no início desse trecho sobre a água, às vezes um período inteiro se trata Jesus, o Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo, como uma presença comum nas nossas vidas, porque aparentemente nós temos livre acesso. Mas em meio a alguma turbulência, alguma questão mal resolvida, algum problema, aí vem o desespero, como eu falei aqui, né, sobre a crise hídrica. Às vezes vem o desespero de querer buscar com rapidez, meu Deus, ai meu Deus. Mas enquanto Jesus estava tão próximo, estava ali, às vezes o devido valor não foi dado, só no momento de angústia. Então isso é preocupante. Nós temos que celebrar a presença do Senhor nas nossas vidas por todos os dias da nossa vida. Reconhecer que sem Ele, assim como a palavra de Deus fala, nós não podemos fazer nada. Quantos de nós não tentou sozinho resolver situações, questões fora da presença de Deus e achou o refúgio, o refrigério, a resposta na presença do Senhor? Isso não pode ser tratado como algo comum, a presença de Deus nas nossas vidas. Então, esse trecho ele fica o alerta. Também tem outro trecho que eu separei, que está em Hebreus 13:2, que fala um pouco sobre esse trecho, sobre uma visita de alguém, de alguma autoridade santa na nossa casa, alguém que foi enviado. Eu digo isso na questão de receber a liderança de uma célula na sua casa, alguém que tem ido para levar a palavra de Deus para sua casa. Você abriu as portas do seu lar e aquela autoridade ela foi enviada pelo Senhor para levar as boas novas de Deus, tanto para a sua família, quanto para aqueles que fazem parte da célula. Em Hebreus 13:2 diz assim: não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Então, o cuidado e o zelo de receber as lideranças, os líderes que têm ido às casas para levar a palavra do Senhor, ser recebidos com hospitalidade. Às vezes a pessoa tem o privilégio de receber um anjo nessa visita, em nome de Jesus. Então, não tratar a célula como algo comum ou corriqueiro, ou a pessoa está vindo aqui porque não tem mais o que fazer. Não é isso não. Existe um tempo que tem sido dedicado para o cuidado, seja da família ou daquelas pessoas que fazem parte da célula, em nome de Jesus. Amém? E o 2.2 ele diz assim: como era no começo? Isso é uma pergunta. No começo, cobiçávamos a presença do Senhor, mas hoje, talvez tomemos como certa. No começo, ficamos impressionados com ele, mas hoje talvez não estejamos tão surpresos. Suas visitas se tornam mais rotineiras, mais comuns, as canções que cantamos se tornam um hábito e acontece de modo automático. A Bíblia que lemos se torna seca e velha, até podemos dizer tediosa. Misericórdia. Os testemunhos de nossos irmãos e irmãs não nos comovem porque já vimos e ouvimos tudo isso antes. A mulher que lavou os pés de Jesus, por outro lado, manteve uma reverência silenciosa, uma consciência de valorização, um senso majestoso de admiração diante do santo. Ela deu honra a quem a honra era devida. Ela compensou o que estava falando. Quando chegou, viu que ninguém estava ministrando ao Senhor e fez dele o foco da sua presença naquele momento. Poucas pessoas hoje realmente ministram ao Senhor. Elas esperam que o Senhor ministre a elas. E de fato, Ele o faz.
Mas a natureza do Senhor Jesus é tal que ele nunca chamará atenção para si mesmo. Ele nunca dirá: por que você não ministra a mim? Por que você me toma por comum? Por que você não lavou os meus pés? Ele permanecerá em silêncio e esperará que alguém o note. Talvez seja por isso que ele é tão frequentemente esquecido e tomado por comum, porque ele nunca buscou nada para si mesmo. Será que estamos muito familiarizados com a sua presença? Isso é uma pergunta. Quando entendermos isso e respondermos a nós mesmos, saberemos imediatamente o que precisa ser feito. Vamos entender que ministrar ao Senhor é coisa preeminente e coisa mais importante, e o nosso propósito e razão de sermos primários. O 2.3 ele diz assim: o que é mais importante? Uma outra pergunta. As coisas mais importantes, a coisa mais importante não é pregar, ensinar, viajar ou construir um grande ministério. Devemos observar, antecipar e atender à vontade do Senhor, para que ele nunca seja considerado comum. Assim como vimos no texto citado em Lucas, o Senhor nos dá de si mesmo o dia todo. Ele ensina as multidões, ele cura seus doentes, ele atende suas necessidades. No final do dia, ele está cansado, seus pés estão sujos, ele precisa ser revigorado. Mas, como costuma ser o caso, a necessidade de Jesus são completamente esquecidas quando estendemos ansiosamente nossas mãos para obter a nossa bênção. Certamente, aquela mulher tinha muitas necessidades. No entanto, ela vem ao Senhor Jesus não para receber uma bênção, mas para ser uma bênção. Às vezes, no início da nossa fé, quando nós estamos dando os nossos primeiros passos, até por não ter o hábito da oração, a oração ela é cheia de agradecimento no início, né? A gente agradece pela igreja, agradece pela vida do Senhor nas nossas vidas, porque Ele nos salvou, nos curou. Agradece pela família, agradece às vezes por todos os membros da igreja. Às vezes dá 20 minutos de oração, 15, e depois é só aleluia, glória a Deus. Mas aquele momento, aqueles 10, 15 minutos de agradecimento, às vezes no início eles foram mais sinceros do que a 1 hora que às vezes a gente dedica no pedir ao Senhor. Só pedir, 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 e nunca reconhecer quem Ele é. Nunca saber que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Independente se naquele dia a gente está triste, ou se está alegre, ou se aconteceu uma coisa boa, aconteceu alguma coisa ruim. Ele é digno em qualquer momento. Às vezes é muito bonito de se falar, mas na hora de viver, mas o Senhor permanece fiel. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Em nome de Jesus. Então é necessário que a gente comece a se perguntar, né? O que eu tenho feito? Qual que é a minha prioridade? O que eu tenho colocado como prioridade? O que é mais importante para a minha vida? É a presença do Senhor ou é o fazer coisas? Então é necessário entender isso. Entender o que é um desejo do Senhor. O que Ele quer que você faça nesse determinado momento. Não fazer por fazer. Só porque talvez alguém vá pegar no seu pé, vai existir uma cobrança. Eu preciso fazer porque senão vão me cobrar. Mas o que Deus quer para aquele momento? O que nós temos buscado de entender que o Senhor quer para aquele momento?
Então é necessário que a gente esteja sensível à voz do Senhor. E nós já estamos caminhando para a reta final dessa lição de hoje. Nós iremos agora para o ponto número 3. Iremos falar um pouco mais sobre essas responsabilidades como povo de Deus que precisamos ter em nome de Jesus. Então, se você nos acompanhou até aqui, aguenta mais um pouco, nós já estamos chegando na reta final dessa lição em nome do Senhor Jesus. Ponto 3. Intimidade versus familiaridade, ou familiaridade versus intimidade. E que diz assim: há uma linha tênue entre intimidade e familiaridade. Enquanto familiaridade tem a ver com estar acostumado com alguém a ponto de não ver nada de especial nele. Intimidade é estar perto de alguém de uma forma que faz com que você o valorize e o respeite mais. Familiaridade gera desprezo. Intimidade traz respeito. Quanto mais você realmente conhece a pessoa, mais você a respeita. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a lidar com a proximidade dele e das coisas espirituais. A conclusão, ela diz assim: depois que Jesus entrou em nossa casa, seja nosso local de adoração, nosso lar, nosso local de trabalho ou nosso coração, nós o tomamos como comum? Uma pergunta. Sua vontade está sendo atendida? Outra pergunta. Que o Senhor nos convença de nossa desonra e nos livre da familiaridade. Vamos nos arrepender, reconhecer e prosseguir conhecendo aquele que se assenta à mesa conosco. Não torne comum as verdades que outrora fizeram você vibrar na cadeira, glorificar no meio de todos, não se importe com o horário de terminar o culto, até mesmo sonhar com as mensagens ou com as manifestações do Espírito Santo. Estas verdades, as quais mudaram a sua vida para melhor, são as mesmas verdades que o sustentarão para sempre. Em Provérbios 27:7 diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo o amargo é doce. Então, às vezes, quando eu cheguei na presença de Deus, na igreja, quando eu entreguei minha vida para Jesus, tem um amigo nosso, né, que ele é um irmão da igreja, que quando o pastor falava alguma coisa, ele dava um glória a Deus altão, assim, glória a Deus! E eu novinho na fé, eu pensava comigo, falava, rapaz, esse camarada aí, ele é animado, né? Ele tá dando glória a Deus, né? Eu ficava me perguntando, às vezes eu ria, ele sempre muito tímido, nunca falava. Quando falava glória a Deus era baixinho, com vergonha, né? Mas quando a gente entende e valoriza aquilo que... Não que vai ficar gritando na igreja, não é isso não, pelo amor de Deus, não entenda isso. O professor falou pra mim que eu tenho que ficar gritando na igreja agora, glória a Deus, mas é tão bom quando a gente entende aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e a gente valoriza aquilo que Ele fez. Não só com palavras o valorizando, entenda isso, mas com as nossas atitudes, a forma como a gente age. Quando a gente reconhece o que o Senhor ele fez por nós, seja a libertação, seja a cura, seja a prosperidade, nós podemos glorificar o nome do Senhor, agradecer também, não só por aquilo que Ele fez, mas por quem Ele é, aquilo que Ele fez. Lógico, quando nós chegamos na presença de Deus, a gente veio buscando aquilo que a mão dele podia oferecer. Uns buscando por saúde, outros por restauração de casamento, outros pela bênção familiar, por uma bênção financeira, seja qualquer uma área das nossas vidas.
Quando nós chegamos na presença de Deus, entregamos a vida para Jesus, foi porque as mãos dele a princípio nos ofereceram algo. Que a gente é um povo interesseiro, vamos falar a verdade, né? Mas foi porque ele nos ofereceu algo. Às vezes você chegou na igreja doente, Deus te deu saúde. Às vezes você chegou na igreja endividado, Deus te prosperou. Às vezes você chegou na igreja com o casamento acabado, Deus restaurou seu casamento. Às vezes você chegou na igreja viciado, Deus te libertou. Deus nos sarou. Às vezes chegou na igreja com uma baixa estima, uma baixa autoestima, né? Com depressão, ansiedade. E Deus te deu a segurança. Deus nos deu a segurança. Então, no começo, nós chegamos buscando o que as mãos de Deus podiam nos oferecer para aquele momento de angústia. Mas nós não podemos viver uma vida inteira só indo para a igreja, buscando só o que as mãos de Deus ela tem para oferecer. E nunca buscando saber, Senhor, o que eu posso fazer hoje em adoração ao Senhor. Porque o Senhor é o único que é digno. Será que o que eu tenho feito hoje tem sido suficiente? Será que eu tenho entregue ao Senhor o meu corpo como sacrifício vivo diante do teu altar? Será que a minha adoração ao Senhor ela tem chegado às tuas narinas como cheiro suave? Ou eu tenho só feito um processo? Vai acontecer assim, 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 assim. Mas o que Ele quer? O que o Senhor quer que seja feito? O que Ele quer que nós façamos, né? Então é algo para se pensar, para que não se torne algo comum. O sentar à mesa com o Senhor na Santa Ceia. Eu nunca entendi e dificilmente vai entrar na minha cabeça a questão do sempre avisar as pessoas que no segundo domingo é domingo de Santa Ceia. Porque alguém pode esquecer. Como esquecer de renovar a aliança com o Senhor? Isso é difícil. Se a gente esquece do sacrifício que Deus fez, que Jesus fez por nossas vidas, a gente tá ruim das pernas, né? É algo preocupante. Foi derramado, foi pago um alto preço e foi um preço de sangue pelas nossas vidas. Não foi qualquer coisa. Hoje a gente tem o privilégio de ir para a igreja. Muitos vão de Uber, outros de van, outros de carro, cheirosinho, com terno, gravata, uma roupa melhor. E como se dá o luxo de esquecer que o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. A palavra de Deus ela fala para que seja celebrado a ceia em memória do Senhor até que Ele venha. Então, se eu tenho que lembrar você do sacrifício de Jesus, alguma coisa ela está errada. Então, fica a dica para que aquilo que é santo ele não seja tratado como algo comum, mas seja tratado com o devido valor, em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero te convidar nesse momento a orarmos juntos e agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos na presença dEle, pelo privilégio de hoje nós sermos filhos de Deus, pelo privilégio de podermos render adoração ao Senhor por aquilo que Ele fez por cada um de nós e tem feito em nome de Jesus. Quero te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos, se puder, no seu lugar, e vamos agradecer ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento precioso aqui na Tua presença. Meu Deus, é a Tua palavra que diz que mais vale um dia na Tua presença do que 1000 fora dela. É um privilégio, Senhor, de te chamarmos de Pai. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é que nos conduz a pastos verdejantes, águas tranquilas. É o Senhor que é o nosso escudo e broquel. Meu Deus, a Tua vara e o Teu cajado é que nos consola, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso provedor, é o nosso Pai protetor. Pai, nesse momento eu te agradeço pelo privilégio de ser filho do Senhor. Pai, que o Senhor nos livre de tudo aquilo que tem nos impedido e tudo aquilo que tem feito com que nós nos esqueçamos daquilo que o Senhor fez.
Repreende do nosso meio toda ingratidão, todo sentimento que não provém do Senhor, mas que por todos os dias da nossa vida nós sejamos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e ainda fará. Em nome de Jesus, que a nossa busca, a nossa adoração ao Senhor não seja por aquilo que as suas mãos elas podem oferecer, porque isso é consequência. A tua palavra ela diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino do Senhor e a tua justiça, todas as coisas elas nos serão acrescentadas, essas coisas que nós necessitamos. Pai, então que nós entendamos tudo isso e que possamos adorar ao Senhor por quem o Senhor é e não por aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais uma noite aqui na tua presença, mais uma tarde, mais uma manhã na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero agradecer a cada um de vocês que esteve conosco aqui nessa videoaula de hoje. Fique atento, a próxima videoaula, em breve, ela será enviada, mas que o Espírito Santo ele continue ministrando ao nosso coração e que juntos possamos crescer como igreja de forma saudável, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, tenham uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite, em nome de Jesus.